Olá, galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Você quer jogar bem contra o lance mais jogado do xadrez? O lance inicial E4, favorito de Bob Fischer? Neste vídeo eu quero mostrar para você armadilhas para você jogar contra este lance inicial, o mais jogado no xadrez. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva para não perder conteúdos iguais a este. E compartilhe com seus amigos enxadristas este vídeo. E vamos lá, antes, promoção de um nosso parceiro em tabuleiros de xadrez. Você quer elevar a experiência do seu jogo de xadrez? Conheça os tabuleiros e acessórios incríveis do nosso parceiro Arejano. Eles oferecem tabuleiros de alta qualidade, caixas elegantes para guardar suas peças, e também uma variedade de peças para o seu gosto e estilo. Combinando design impecável e durabilidade, esses produtos são perfeitos para jogadores casuais e profissionais. E você pode customizar o seu tabuleiro. E o melhor, comprando com o código Cortez10, você ganha 10% de desconto na sua compra. Aproveite essa oportunidade para transformar seu jogo e ainda economizar. O link está na descrição e no comentário fixado. O lance inicial E4 é o mais jogado no xadrez pelas brancas. E normalmente as pretas jogam também E5. E se as brancas jogarem cavalo F3, cavalo C6, você joga. E vindo bispo C4, a popular, famosíssima abertura italiana, você vem com cavalo F6. O jogador de brancas pode ficar tentado a fazer o ataque fegatelo, que é com cavalo G5. E o que você vai fazer agora? Eu quero lhe explicar. Normalmente o pessoal de pretas joga este lance aqui. 95% dos jogadores joga D5 para fechar essa diagonal, né? O peão vem aqui, tá, você toma de cavalo, fechou a diagonal. Não tem mais esse ataque aqui nessa posição. Mas, o que você pode fazer agora? É surpreender o seu adversário. Então, ao invés de jogar peão D5, nós vamos jogar cavalo toma E4. Aí você pode ficar pensando, poxa, vamos perder o nosso cavalo. Ou vamos perder esse peão com um ataque aqui duplo no rei. Ou vamos perder esse nosso peão aqui com o cavalo aqui dando um garfo na torre e na dama. Ou o bispo vindo para cá. Vamos analisar cada uma dessas posições para você ver as ideias por trás desse lance aqui. Este aqui é o Gambito Ponziani-Steinitz, tá? E a principal ideia é a seguinte, olha, não se preocupe. Se o jogador de brancas jogar retomando o cavalo, você não vai perder uma peça. Não, porque você vai jogar peão D5, e aí o jogador de pretas vai ter que salvar uma das peças, ou o cavalo ou o bispo. Se ele jogar cavalo G3 salvando o cavalo, você vai lá e ganha o bispo, certo? E as pretas têm uma vantagem de 3.1 aqui, nessa posição, tá? Ou as brancas também podem jogar diferente. Quando você fizer esse lance, elas salvam ou elas jogam o bispo aqui e você já toma de dama o bispo aqui. Ok? E aqui, nessa posição, as pretas estão com vantagem de 1.8, tá? Então também é vantagem, tá? Pode ser também, então, que as brancas joguem cavalo toma peão F7, que é o ponto fraco das pretas, dando um garfo na torre e na dama. O que você vai fazer? Dama H4, querendo dar mate aqui, né? Se dama toma o peão. Então, se você estiver jogando com alguém muito fraco, muito iniciante, essa pessoa pode chegar e jogar cavalo toma torre. Você vem aqui, checkmate, né? Mate. Se você jogar com iniciante, ok?
Se você jogar com um jogador mais experiente, ele vai realmente tentar defender aqui, né, esse mate. Então o que ele vai fazer? G3. E o que você vai fazer? Cavalo toma G3. Sacrifício de cavalo. Aqui, as brancas não podem tomar o seu cavalo aqui. Por quê? Porque você vai lá e ganha a torre. Certo? Aí as brancas podem jogar. O bispo vem para cá, defendendo. Né? E você continua. Cheque aqui. Então, nessa hora aqui, que o peão vem para G3, você toma o peãozinho aqui, e se as pretas bobearem, você pode fazer o seguinte: dama E4, cheque, e atacando a torre. Se as brancas jogarem bispo E2, protegendo do cheque, você vai lá, dama toma H1, dama toma torre, cheque, e aqui vem checkmate de novo. Tem muitas condições das pretas ganharem o jogo muito rapidamente com essas armadilhas, tá? Muito interessante realmente. Cavalo toma G3, peão toma o cavalo. Ok, você faz dama E4. As brancas podem tentar fazer o seguinte: vamos defender a torre e tirar o rei do ataque da dama, né? Ok. Você vem com bispo C5, cheque, continuando o ataque, né? Rei vai para F1 agora, não tem mais jeito, né? Tem que ir para essa casa. Aí você vem aqui, ó. E quando o rei sair daqui, cavalo D4. Vai ter que desgrudar da dama e a gente vai ganhar a dama. Olha só. O rei vai para D3. Dama D1, ganhamos a dama. E se cavalo tomar a torre agora, você vai dar checkmate, ó. Dama F3, checkmate. Pode ser também que o jogador de pretas você também pode vir aqui para C2, dar cheque e continuar assim. Rei vai para E3, dama vem aqui, toma. D3 atacando a dama. Dama sai. Cavalo F7, tirando o cavalo para tentar uma defesa lá para o rei. Dama F3, cheque. Rei vai para D2, olha só o mate chegando. Dama E2, rei C3 e dama C2 de novo, checkmate. Tá? Não tem jeito. Realmente é uma jogada, uma armadilha muito interessante. Se inscreva no canal se você não está. Vamos supor aqui que nessa posição você vem aqui para H4. Aí as brancas fazem este lance. Parece que está defendendo o peão com a dama aqui. Mas as brancas estão perdidas também. Olha só. Cavalo D4 atacando a dama. As brancas saem dando cheque. Então as pretas não conseguem tomar a dama agora. Porque a ideia das brancas é dar mate aqui, né? Ou dar cheque, né? Mate ainda não. Aí você toma o cavalo de bispo aqui. Dama F7 cheque. Rei vai para D8 e acabou. As brancas não conseguem mais fazer um ataque, né? Não tem como. Você está com o rei na casa preta. E aí vem roque. Torre F8, cutucando a dama. Dama vem para G7. Toma o peão. E agora, cavalo F5. Para onde vai essa dama? Ela está sem casas. Então o jogador de brancas vai acabar trocando aqui com a torre. Você retoma de bispo. Né? Olha só que interessante. E o jogo está ganho para as pretas de novo. Tá? Temos uma dama de vantagem aí na troca pela torre. Olha que interessante, né? Vamos ver aqui uma outra sequência interessante. Vamos supor que as brancas façam um roque agora nessa posição, tá? Você vem aqui, cavalo, dando um ataque na dama, torre toma, você vem aqui com o bispo, e agora essa torre está cravada.
A dama vem de novo aqui para proteção da torre. Torre F8. Fazendo aqui uma cravada nesse cavalo aqui também, né? G3. As brancas querem tirar sua dama daí. E aí você... Bispo F2. Sacrifício de bispo. Dama retoma. Dama vem para... Toma C4. D3 atacando a dama. Dama vem para cá e toma aqui, né, em F7. Aí você faz a troca. Aqui concorda com a troca. E as brancas estão ganhando novamente, tá? Olha só. 2 torres. E as brancas só tem uma torre. O rei todo aberto aqui, né? E as pretas vão ganhar essa partida de novo. E um lance que poderia acontecer também, né? É que se as brancas jogarem aqui nessa posição, ao invés de atacar de cavalo, atacar de bispo, né? Ok, já dá cheque no rei. Então vai ter que mexer com o rei agora. E as pretas podem fazer o seguinte. E7, que é a única casa mesmo, né? Aí vem, cavalo toma E4. E você pode tomar ou não tomar o bispo. Vamos analisar primeiro, você avançando o peão para D5. Cavalo sai de novo, protegendo o bispo. Você vem H6 para tirar o cavalo de lá. Cavalo volta. E o bispo cai. Ok? As pretas ainda têm vantagem. Por quê? Olha só, nós temos um centro forte. O nosso rei pode vir para E8 ou G8 e vai ficar em segurança. Parece que está exposto, mas não está muito, né? E temos esse centro forte aqui de peões, tá? Estamos com vantagem ainda. O que poderia acontecer aqui também, ao invés de colocar o peão em D5, você poderia tomar o bispo aqui. Aí as brancas vão lá, dama F3, você vem para E8, D3. A ideia das pretas é colocar o bispo aqui para atacar sua dama, né? Você joga D5 primeiro aqui. Aí quando o cavalo vier para cá, por exemplo, se vier de cavalo, as brancas querem vir aqui, né? Dá mate, né? Como faremos aqui? Dama F6 propondo a troca. Se a dama vem para cá tomando esse peãozinho que está livre, cavalo D4, olha só, ameaçando aqui, dá um garfo, cheque e ganha a torre, com mais vantagem para as pretas, né? Aí as brancas podem voltar para cá, tirando do ataque da dama. Dama F5, muita vantagem para as pretas ainda, tá? Se as brancas jogarem a dama aqui para C4 para defender aqui, deixando para defender esse ponto aqui, você joga B5, atacando a dama vai para cá para C7 e mantém a proteção aqui no peão, né? Você joga bispo D6, olha só, atacando a dama. Aí a dama volta para C3, bispo B4. E agora, se a dama tomar aqui, ó, você vai dar aqui um triplex com varanda aqui, ó, olha só. Cheque e ganha a dama, tá? Aqui também pode acontecer de cavalo voltar para G3, tá? Aí você vai avançar o seu peão para H5, com a ideia de jogar o bispo aqui, jogar o cavalo aqui, atacando a dama e vindo atacar aqui de novo, com aquela ideia do garfo, no rei e na torre, né? Então nós temos muitas ameaças aqui para as pretas. E se simplesmente as brancas não fizerem nada, você pode avançar o peão para, né, também para cima do cavalo. Mas se elas tomarem aqui, ó, olha só. Você vem aqui com a dama para ganhar esse cavalo, né? O cavalo volta, cavalo D4, atacando a dama e o peãozinho. C2. A dama volta para proteger. Você vem aqui com o bispo. O peão vem e olha só. Dama toma G3 cheque. Sacrifício de dama. Olha que bonita essa jogada. Que tático, hein? Peão toma. Torre toma.
O rei vai sair, torre toma dama, olha só, aí rei toma dama, torre, e bispo E6, saindo do ataque do peão. E novamente as pretas estão ganhando. Realmente as pretas estão com tudo aqui, uma vantagem posicional muito grande e de peças também. Nós temos um bispo a mais. E o rei está todo, né, tranquilo para as pretas ganhar, né? Espero que você tenha gostado deste vídeo, dessas ideias táticas. E você agora já sabe jogar bem contra o lance inicial, um E4, favorito de Bobby Fischer. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!